Não olhe pelo vinho quando ela está no copo, porque depois dá uma boa sensação quando ela passa pela garganta, mas depois nos faz ver coisas, não conseguimos ver bem e depois a gente acabamos por fazer certas coisas e quando acordamos não nos lembremos do que a gente fez. Depois há arrependimento ou nos arrependemos por ter feito aquilo. Então o álcool é sempre apresentado numa perspectiva assim. Sim, de algo que prejudica o ser humano. Pastor, tem uma coisa que os jovens hoje gostam muito e gostaria de fazer também essa questão aqui, já aproveitar. Por que eu não posso ter 2 namoradas, 3, 4? Pois o mundo nos leva a isso por conta das redes sociais. Sim, Salomão teve muitas mulheres. Na Bíblia nós encontramos narrativas descritivas, ou melhor, vamos dizer assim, nós encontramos informações descritivas ou textos descritivos Certo. que estão simplesmente a descrever algo. Descreve quem foi Salomão, como Salomão viveu, teve várias mulheres e etc. Descreve até os erros dele e não esconde, mas não está a te dizer que tu deves seguir aquilo. São textos descritivos, está a te informar. E existem textos prescritivos, onde vai prescrever algo. Vai te dizer faça assim e não faça assim. Por exemplo, Deuteronômios 17, 14 a 20 diz que um rei não deve ter muita riqueza, não deve focar em acumular muita riqueza, não pode ter muitos cavalos, e depois diz que um rei não deve ter várias mulheres. Então Deus estava contra aquilo que Davi e Salomão praticaram, em ter várias mulheres, a poligamia, estava contra. Não foi algo aprovado por Deus, foi algo da cultura deles, que na cultura deles foi algo natural, e existem certas práticas culturais para abandonarmos, leva tempo, e Deus entendeu isso. Deus revelou em Deuteronômio 17, 14 a 20 que estava contra a poligamia. Mas eles estavam numa cultura em que aquilo era visto como algo normal. O que é que a gente vê nas escrituras? A gente vê, vai acompanhando que aquilo foi desaparecendo. As pessoas paulatinamente abandonaram certas práticas. Tem práticas que tu não podes aparecer alguém e dizer para agora e deixa agora. As ramificações daquilo vai causar mais danos. Podes até causar mais danos do que a poligamia causa naquele contexto imediato. Então deve ser paulatino, deve ser nas calmas, as pessoas vão abandonando. Em nenhum texto a Bíblia recomenda a poligamia. Então, as pessoas que utilizam textos bíblicos dizendo, olha, Salomão foi um polígamo, ele foi polígamo contra a revelação de Deus. Ele foi polígamo contra os princípios de Deus. Além de Deuteronômios 17, 14 a 20, nós temos Gênesis, que apresenta o ideal de Deus, Gênesis 1 e 2. E lá Deus cria um homem para ter uma relação com uma mulher. Este é o ideal de Deus. E terceiro, vê o fim de Salomão com as várias mulheres. Sabe por que Salomão desviou-se de Deus? Porque a Bíblia diz, ele quando começou, por exemplo, ele é introduzido na verdade na narrativa de Davi. Davi quis construir o templo e Deus diz, tens muito sangue na tua mão, não podes construir o templo. Deus diz, o teu filho é que vai construir. Salomão é introduzido nesse contexto. Nós começamos já, temos noção que está a vir aí alguém grande que vai construir o templo que o pai dele não podia construir. Salomão aparece. Salomão começa a construir o templo de Deus. Sabe como é que ele termina? Como é que a vida dele termina? Construindo templos para os deuses das mulheres dele. As mulheres lhe desviaram. Ou vamos dizer, Satanás utilizou as várias mulheres para lhe desviarem. E, ok, sim, são mulheres que pertenciam a outras nações. Pode-se dizer isso. Eu aceito. Mas isto contribuiu. A poligamia dele abriu portas para casar com mulheres estrangeiras. E essas mulheres estrangeiras desviaram o foco dele de Deus. E para aqueles que possivelmente acompanhando, que leem os escritos da Helena White, Patriarcas e Profetas, ela diz que ele chegou a desenvolver comportamentos homossexuais. Eu conheço a terminologia em inglês. Ela não utiliza a terminologia homossexual. Eu acho que em português é feminado.
efeminado ou efeminato. Acho que é Afeminado. yeah. Afeminado, sim. Sim, em inglês é effeminate. Ok. Ele começou a portar-se como mulher, a mostrar certas tendências. E é daí que acontece a conversão dele. E escreve o livro de Eclesiastes para Uau. ajudar a juventude a não ir nas coisas onde ele entrou. Então, jovem que quer seguir o exemplo Salomão. de Salomão, sabe o que ele diz em Eclesiastes? Uhum. Ele diz que eu me dei em tudo, prazeres de homens, em todos os prazeres. E ele fala, eu tive escravos e escravas, e se entregou em todos os prazeres. E ele depois diz que no fim de tudo descobriu que é vaidade. Então, para quem deseja seguir o rumo de Salomão, ou vai morrer naquela vida, ou até a vida dele vai deteriorizar. O homem não consegue gerir mais do que uma mulher. Não consegue. Como assim, pastor? Por que os outros estão aí a gerir? Eles não, como é que eu diria? É impossível Uhum. dar atenção a mais do que uma mulher. Eu estou a falar de acordo com a perspectiva bíblica e aquilo que eu vejo na sociedade como pastor. Eu não sou casado. Ok. Então não falo assim de experiência de casado. Uhum. Mas como pastor, e principalmente eu tenho a oportunidade, né, de viajar, ir para fora do país, pregar fora e interagir. E tem casais que vêm ter comigo pedindo conselho. Uhum. E no passado, antes de voltar para Angola, naqueles dos 10 anos, nos últimos 7 anos, muita gente vinha porque trabalhava como evangelista, ia pregava em vários países, mesmo dentro do continente asiático, indo em vários países pregando. Então, muitos apareciam pedindo conselho, casais até, e passava conselhos à luz da Bíblia, passava os conselhos daquilo que é a teologia de casamento, relação, etc. Passava muitos conselhos. Uhum. É impossível um homem amar duas mulheres. Amar, isto é, amar verdadeiramente, o princípio bíblico de amar. É impossível. O homem não vai conseguir dar a atenção que ele deve dar ao parceiro ou à parceira para ela se sentir amada e sentir que está mesmo numa relação. Não vai ser possível. E financeiramente não aconselho também. Financeiramente também não aconselho. Uhum. Serão muitos gastos. Muitos gastos. Sim. Então, é uma área que... É um estilo de vida que, olha, não, financeiramente não recompensa. É verdade. Pastor, para quem não conhece o Evangelho de Cristo, para quem nunca teve contato com esse Evangelho e Jesus volta, o que acontece com essa pessoa? Romanos capítulo 1 diz que a ira de Deus se manifesta. Eu esqueço o texto, acho que é o 13. A ira de Deus manifesta-se contra todos que retêm a verdade. E depois Paulo vai descrevendo que a verdade sobre Deus está revelada em todas as coisas que ele criou. Ele aí está, vou introduzir aqui uma terminologia técnica teológica, revelação geral. O que Paulo está dizendo é que na natureza, no nosso planeta, no universo, existem elementos ou evidências da existência de Deus. Existem coisas ao nosso redor que nos levam a concluir que existe uma referência inteligente, absoluta, interessada nos seres humanos no universo. Quer dizer que a natureza e as coisas ao nosso redor, criadas por Deus, apelam à nossa consciência e elas nos dizem que deve ter alguém lá nos céus. À luz de tudo isso, o ser humano, com esse conceito de Deus e um ser soberano no universo, o ser humano deve ser, como é que eu diria? Ele deve seguir essas evidências para procurar descobrir
quem é este Deus e quem colocou tudo em ordem. Eu até pulei, porque isso ainda não indica que um Deus existe. Isso, por exemplo, indica que alguém, uma inteligência organizou tudo isso. Porque depois aí tu pode chegar à conclusão que é um Deus. Depois chega uma outra. Qual Deus? Nas religiões tradicionais existe um conceito de Deus. Na Bíblia existe um conceito de Deus. Outras religiões existe um conceito de Deus. Tudo bem que as evidências na natureza e no universo apontam que existe um ser sobrenatural. Mas isso ainda não me diz quem é este Deus. E supostamente de qual religião. Só me diz que tem um ser celestial. Então, existem pessoas que serão julgadas pela consciência. Por quê? Porque mesmo não reconhecendo que Deus existe, se Ele existe, Ele colocou princípios morais e éticos. E à luz desses princípios, eu tive noção aqui na Terra o que é certo e o que é errado. Certo. E eu tenho noção que matar é algo errado, porque eu não gostaria que alguém fizesse isso para mim. Isso é uma forma muito básica de estabelecer princípios morais. Eu tenho noção que algo me faz mal, não gostaria que alguém fizesse para mim, né? Então aí, se fazer ao outro, eu estou a fazer algo que eu não gostaria que fizessem a mim, significa que é algo ruim. Então vou ser julgado por esse motivo. Por isso, porque eu tive noção disso. Agora, existem outras pessoas como nós. Além da revelação geral de Deus, existe a revelação especial. Algumas pessoas receberam informações no processo de inspiração e revelação. Sonhos e visões. Daniel, João, o revelador, Apocalipse, Daniel que escreve o livro de Daniel, Ezequiel, Isaías, ouviram uma voz, receberam sonhos e visões e relataram o que viram. Revelação especial. Outros foi por pensamento e escreveram inspiração por pensamento. E nós temos acesso a esses livros, a Bíblia, os escritos de Irmã White. Nós seremos julgados segundo a revelação especial. E até vamos dizer revelação geral. Então, para quem não teve noção de Deus, moralidade, ética, princípios que Deus estabeleceu, e todo ser humano quando nasce com isso em mente, e seremos julgados à luz destes elementos. Pastor, é possível ser adventista e não crer em Ellen White? Olha, vou ser aqui um pouco técnico. Olha, possível é, mas não é um adventista verdadeiro. Porque possível, quando eu falo possível é no sentido de possibilidades. Tipo, eu posso ser batizado, oficialmente membro da igreja, adventista de sétimo dia, mas não acreditando em Ellen White. Isto significa que, em termos de certificado, sou adventista. Mas em termos teológicos e de crença, eu não sou adventista. E nesse sentido não sou adventista verdadeiro. Por quê? Porque a igreja adventista de sétimo dia é uma igreja que não é uma igreja, tipo, não foi um ser humano que um dia levantou e decidiu, vou fundar a igreja adventista. A igreja adventista surge porque algumas pessoas, um grupo, no século XIX, estudando a palavra de Deus, estudando a profecia. Uma das pessoas mais mencionadas é o Tiago White? William Miller. William Miller, sim. Tiago White sim entra na história. William Miller entra, sim, depois. William Miller, estudando Daniel, concluiu que em 1844 algo aconteceria. Confundiu com a segunda vinda. Confundiu com a segunda vinda, mas na verdade falava do ministério que Jesus Cristo começaria, né, no santuário celestial que é no céu. Ele confundiu o santuário celestial com o planeta Terra. Em vez dele interpretar que Jesus começaria um trabalho no santuário celestial no céu,
E eu aqui estou a pular textos bíblicos, porque está baseado em Daniel 7, Daniel 8, está baseado até em Apocalipse. Então, estudando, calculando o que aconteceria naquele dia, confundiu com a segunda vinda, mas não se referia à segunda vinda. Aí eles estabeleceram certos conceitos bíblicos à luz da Bíblia, que fez com que eles separaram-se de várias denominações cristãs. Porque as outras denominações cristãs não haviam aceitado e nem antes não haviam descobrido aqueles ensinamentos. Depois tem outras doutrinas também. E depois, Apocalipse 12:17 diz que o dragão, que representa o diabo Satanás, perseguiu a mulher, que na Bíblia representa o povo de Deus, e depois foi contra o remanescente da mulher. Remanescente da mulher representa um povo fiel que se separa do grupo de crentes que pertencem ao cristianismo porque eles descobriram certos ensinamentos, querem preservar certos ensinamentos que dentro da igreja, dentro do contexto protestantes, já não, como é que eu diria, não abraçavam aqueles ensinamentos. Então um grupo remanescente sai desse grupo grande protestante com alguns princípios protestantes de sola escritura, sola gracia, sola fide e vários outros solas saem porque eles descobriram outras coisas que o outro grupo não descobriu e alguns não querem sair desse grupo aí. Então eles saem, esse remanescente, segundo as escrituras, passam por uma perseguição e depois nos diz que esse remanescente guardam os mandamentos de Deus e esse remanescente tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 19:10 nos diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então nos diz que este grupo, este remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, é a igreja, vamos dizer, dos últimos dias, é a igreja, vou utilizar essa terminologia, é a igreja mais próxima ao texto bíblico e eu diria é a igreja fiel dos últimos dias, guarda os mandamentos, tem o testemunho de Jesus, quer dizer que tem o dom profético manifestado e nós acreditamos que Helena White, no movimento adventista, quando ela estava se levantando, foi ela que Deus utilizou para manifestar este dom profético dentro daquele grupo remanescente que abandonou aquele convívio de igrejas, de denominações protestantes. Ok? Sim. Yeah. E passando pelo texto bíblico do comportamento de um profeta, como o profeta deve, o caráter do profeta e etc., nós vimos que ela passa esse teste. Então, para seres adventista do sétimo dia, se tu não acreditas em Helena White, não vai ser batizado na igreja adventista do sétimo dia. E é muito simples. Porque somos batizados em nome de Jesus, mas somos batizados por um ministro. E este ministro, para ser ministro, deve pertencer a uma denominação. E esta denominação, para ser denominação também, ela deve ter líderes. Ok? Quer dizer que quando te batizam, não és batizado unicamente só para aceitar Jesus. Também fazes parte de uma denominação. O elemento primário é batizado em Cristo. Sim. Mas farás parte de uma denominação. E ao fazer parte de uma denominação, a denominação tem crenças. Se tu não aceitas as crenças, não aceitas ser batizado. Agora, se aceitaste ser batizado, mostraram as crenças para ti e na igreja adventista, antes do batismo publicamente, muito antes passas por uma avaliação. Tem classe batismal. E se chegas a ser apresentado na igreja como alguém que deseja ser batizado, é porque já aceitaste aquelas crenças. O que é classe batismal? Classe batismal é uma classe de estudos bíblicos onde estuda-se as crenças fundamentais da igreja adventista do sétimo dia. São 28.